processo de estelionato, é um crime comum, como qualquer outro. A única diferença é que a autoria desse crime é cometida por uma pessoa que a vítima tem fortes laços de afetividade. Certo. A pessoa que rouba, né, que pratica o roubo, quando você é vítima de um roubo, você nunca viu aquela pessoa na vida, né? E aí você sofre aquela violência, tem o trauma, mas aquilo acabou na vida dela. No caso da violência doméstica é diferente. A mulher, ela sofre agressão de uma pessoa que ela escolheu para conviver ou até quem ela pariu, que pode ser o filho também. Pode ser. Então, eu costumo dizer que o trauma é muito maior. É uma dor de alma, né? E aí a mulher, ela pode requerer a medida protetiva, né? Que aí, no caso, se o agressor estiver dentro do lar, né? E representar riscos à integridade física dela, não só dela, mas como da família, dos filhos, né? A gente solicita esse requerimento. É importante a mulher saber que esse requerimento ele é só feito na delegacia. Certo. Quem decreta a medida protetiva, o afastamento, é o juiz. Então passa na delegacia, pede a medida, o requerimento, né, apenas é feito. Certo. E aí é importante, muitas vezes a mulher chega lá sem o endereço, não tem uma testemunha e não entende que isso vai virar um procedimento criminal, não depende só, única e exclusivamente da delegacia. Certo. Tudo que a gente produz é encaminhado para o juiz, com manifestação do promotor, né? E aí volta para o juiz, ele decreta ou não. Então muitas vezes a mulher, ela não obtém a medida protetiva porque faltou um exame ou porque o endereço do acusado está insuficiente. Então é importante que quando a mulher procura delegacia, ela também tenha informações contundentes, certo, né? Mas não tem testemunha, geralmente é em 4 paredes. Beleza, não tem testemunha, mas o vizinho já escutou por várias vezes o casal brigando. Ele não viu, mas ele tem condição de dizer que a mulher sofria violência antigamente, certo, em fatos anteriores. Entendi. Então, ele pode ir lá testemunhar, não sobre os fatos em si, mas sobre o histórico de agressividade, entendi, daquela pessoa. E essa pessoa que vai lá, ele fica resguardado? O sigilo dele, por exemplo? Às vezes pode ficar com medo. Como é que funciona? O nome dele fica lá? Com relação a quem? A vítima ou o acusado? O vizinho. Ah, sim. Então, existe uma forma que nós colocamos, quando ele manifesta o desejo de não aparecer, que aí é uma testemunha que fica sob sigilo. E aí é o sigilo mesmo judicial, o juiz tem que decretar esse sigilo, né? Importante. Se manifestar esse interesse. Mas geralmente as pessoas, elas acabam se identificando. Para você ter ideia, eu acho que 1 ou 2 vezes apenas que essa testemunha não foi identificada de forma real, né? Nós colocamos pseudônimo. Certo. Mas geralmente as pessoas contribuem com as vítimas. Muito bom isso, bom saber elas isso, contribuem. Tanto de forma positiva quando acontece, como também para dizer, olha, não, na verdade isso nunca aconteceu e foi uma denúncia da vítima que não é verdade. É importante você falar sobre isso porque às vezes existe a maldade também, né? Que a mulher, para se vingar de alguma situação, inventa e o cara, às vezes, pode, se não tiver uma testemunha nesse sentido que você falou, pode ser prejudicado. Então, e eu costumo dizer o seguinte: a delegada é brava, né? Doutora Francine é brava, mas a doutora Francine é justa e aplicadora da lei. Ótimo. Então, assim, a gente não vai fechar os olhos para aquela mulher que está usando da Lei Maria da Penha como instrumento de vingança. A lei não é feita para isso. A Lei Maria da Penha, Wilcler, ela é a 5ª melhor legislação do mundo que trata sobre o assunto. Importante, uma lei importante. É uma lei super eficaz. Então a gente não pode banalizar essa lei e sair requerendo medida protetiva, por exemplo, para uma mulher que está numa situação de separação, que não vive situação de violência doméstica e que está querendo resolver os bens, por exemplo, com a medida protetiva. A medida protetiva ela não serve para isso. Não dá para usar a justiça, a polícia, que tem muito o que fazer para resolver essas questões. E o que acontece? Quando fica caracterizado que a mulher mentiu, exemplo, se autolesiona, vai na delegacia, diz que foi agredida e fica caracterizado que ela se autolesionou e denunciou de forma caluniosa, né, dando a instauração de um procedimento criminal que era mentiroso, ela responde o procedimento da onde ela era vítima, ela passa a ser acusada por crime de denunciação caluniosa. Importante. Isso por várias vezes já aconteceu da gente indiciar a mulher, ficando caracterizado que ela inventou, né, essa situação.
ela responde pelo crime de denunciação caluniosa, cuja pena é maior do que o da violência doméstica. Tá aí, ó. Então você, mulher que não vive isso, né, que tem outras questões, deixar a delegacia da mulher para cuidar das mulheres que precisam. E são muitas, né? Então, assim, vai passar para a gente agora alguns dados, ok? Para a gente falar sobre esses dados de Guarapari específico. Óbvio que a gente, se a gente fizer a pesquisa aqui, tem dados nacionais que são, né, que nos levam